Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física 3. Na aula de hoje eu vou falar sobre potencial, energia potencial, dando um outro enfoque, aquilo que a gente tem já estudado aqui ao longo do curso, ok? Então vamos lá, né, para a gente ganhar aqui tempo. Nós temos aí, antes de entrar, né, no que seria propriamente dita aqui a nossa aula, né? Vamos relembrar algumas coisas que vocês já viram, com certeza. Lá, provavelmente, quem está aí no regular, lá no primeiro ano, né? Quando vocês estudaram a parte de energia, trabalho, energia potencial, energia potencial elástica, energia cinética, energia mecânica. Então, vamos dar só uma relembrada aqui bem rapidamente em algo que vocês já viram, né? Então, nós temos um sistema como esse aí. Veja que nós temos uma mola. Inicialmente, a mola ela está no seu comprimento normal, né? E aqui nós vemos a mão de uma pessoa aqui comprimindo essa mola, ok? Em outro momento, ao invés de comprimir, ele está esticando a mola, está deformando. A gente diz que ele está promovendo uma deformação na mola. O que é essa deformação? É diminuir ou aumentar aqui o comprimento em relação ao comprimento normal, né? Isso que é essa deformação. E associado a isso, nós temos o que nós chamamos de energia potencial elástica, ok? Então, se vocês se recordarem aí, a energia potencial elástica seria dada por essa expressão, onde o K, que é a constante elástica da mola, né, é algo que depende da dureza dessa mola, e o X aqui é a deformação. Então, Kx ao quadrado sobre 2 é energia potencial elástica, né? Em relação à altura, né, tem uma brincadeira aí com essa questão, achei esse botão engraçado, né? Em relação à altura também, nós temos uma energia potencial associada, né? Veja que eu tenho aqui um nível de referência, e em relação a esse nível de referência, eu tenho uma altura, uma diferença de altura, H, e a energia potencial, que a gente chama energia potencial gravitacional, ela seria dada então pelo produto, né? Massa, G, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura, ok? Veja, as duas aqui, esses dois casos que eu estou relembrando com vocês, estão associados à configuração do sistema. Eu gosto de usar esse termo, né? Que energia potencial está relacionada com configuração. Como assim? Eu tenho uma altura em relação a uma referência. Eu tenho uma mola que está comprimida ou alongada, né, em relação ao seu comprimento normal, um elástico esticado. Sempre eu tenho o quê? Configurações, mudança na configuração do sistema. E associado a essa configuração do sistema, eu tenho a energia potencial, que ela pode ser elástica, pode ser gravitacional e também pode ser elétrica, que é o nosso objetivo, é o que nós vamos ver aqui hoje, né? Relembrando também, ó, pegando um sisteminha como esse aqui, veja, eu tenho um bloquinho aqui, ele está, vamos supor que ele está inicialmente em repouso, né? Vemos que temos aqui uma diferença de altura, um H aqui, uma altura em relação à referência. E o que vai acontecer? Se esse bloquinho for liberado aqui para se mover, ele vai descer esse plano. A partir do momento que ele está descendo, essa energia potencial gravitacional, ela vai sendo convertida em energia cinética. Ele vai adquirindo uma velocidade a partir do momento que ele começa ali a descer aquele plano, né? E nesse caso aqui, seria um probleminha onde ele vai atingir essa mola, comprimir essa mola totalmente até parar. Se for um caso onde não tenha forças de atrito, ele vai fazer isso e vai ser arremessado de volta, né? E vai atingir ali a mesma altura. É claro que, tendo atrito, a situação muda um pouquinho. Mas, aproveitando para relembrar isso também, podemos associar a energia cinética a esse movimento. Então, quando esse bloquinho está em movimento, nós dizemos que ele possui energia cinética. Se ele estiver num ponto aqui onde ele tem também altura ainda em relação à referência, eu tenho tanto energia cinética como potencial gravitacional, até ele comprimir. E enquanto ele estiver comprimindo a mola, ele pode ter até os três tipos, né? Potencial gravitacional, potencial elástico e cinética. E quando ele comprime ao máximo ali a mola instantaneamente para apenas potencial elástica, né? Se for um sistema conservativo, isso aqui se conserva e tal, aí já coisas que vocês já viram em uma outra aula aí que a gente poderia explorar melhor. Caso queiram, né, eu vou colocar na descrição aí do vídeo um link de uma questão do Enem que eu resolvi sobre esse tema. Aí vocês podem recordar melhor e vocês viram aí há um bom tempo, há pelo menos uns 2 anos, né?
ok? Trazendo de volta aqui para o nosso objetivo, né? Então, o que nós já temos aí até então? Então, suponha que eu tenho aqui uma carga, né? Uma carga Q, gerando um campo. Vão aparecer outras carguinhas aí, por isso que já tem esses Qs aí, né, para vocês. Desculpem. E essa carga, ela gera um campo elétrico no espaço aqui em torno. Se eu for desenhar esse campo elétrico aqui no ponto, né? Em cada uma dessas posições onde eu vou colocar uma outra carga, esse campo elétrico estaria orientado dessa maneira. Nós sabemos que essa carga positiva gera um campo que a gente costuma chamar de divergente, né? Ou de afastamento, e nesses pontos aqui eu teria o campo desenhado dessa maneira. Se eu coloco ali em cada um desses pontos uma carguinha, né? Nesse caso eu coloquei aqui uma positiva, aqui também aqui uma negativa. Nós sabemos que se existe um campo e eu coloco uma carga de prova, essa carga vai ficar sujeita a uma força elétrica. Então eu poderia desenhar a força elétrica. É claro que aqui nós estamos desprezando os efeitos das outras cargas e considerando só o campo gerado por essa carga Qzão aqui, para a gente analisar bem, né? E aí eu teria a força, né? Que a gente sabe que entre essa carga positiva e essa negativa é uma força de atração. Aqui eu teria uma força de repulsão, então estaria orientada dessa maneira, e aqui também orientada dessa maneira, ok? Lembrando que se a carga de prova é positiva, né, força e campo tem o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então aqui resume praticamente tudo que a gente já viu em relacionado a campo, força e essas orientações, ok? Mas será que tem uma maneira diferente de escrever esse problema? Sim, né? Nós podemos escrever essa situação utilizando grandezas escalares. Então é isso que nós vamos fazer, utilizando grandezas escalares, avaliar o mesmo tipo de problema, né? Então eu tenho aqui novamente a carga, né? E as carguinhas colocadas ali naquelas posições, a distância também agora é representada para a gente, né? E como é que eu encontro a energia potencial elétrica, né? Nesse caso. Então, o que seria a energia potencial elétrica? Ela é dada pelo produto da constante eletrostática, a carga Qzão ali e cada uma dessas cargas Qzinho. Então eu vou pegar aqui associando aos pares, né? A cada uma dessas cargas, mas estou inicialmente pensando só em relação à carga Qzão e uma dessas cargas aqui de prova. Um detalhe extremamente importante da gente já destacar é que neste caso, quando a gente está falando de grandezas escalares, a carga aqui não é em módulo, tá bom? Então, por quê? Porque quando eu tinha lá grandezas vetoriais, a carga entrava em módulo, porque a gente usava o sinal da carga para determinar a orientação do vetor. E aí eu já tinha usado essa informação, vamos dizer assim, né? Agora aqui, a carga, se ela for positiva, ela entra no cálculo com o sinal positivo. Se ela for negativa, ela entra com o sinal negativo. Então aqui nós não é módulo, né? A carga entra com o respectivo sinal quando você for executar a operação, ok? E a unidade de energia é o joule, ok? Então já se acostumem também com a unidade de energia. Vocês viram isso, obviamente, lá no primeiro ano, né? Trabalho, energia, a unidade é dada em joule no sistema internacional, ok? E se eu tiver um sistema de cargas, o que acontece? Vamos supor que agora eu estou avaliando qual é a energia potencial associada à configuração do sistema. Lembra que eu disse que gosto de usar esse termo de configuração? Então nós reunimos essas cargas, vamos supor que elas estejam aí fixadas nessas posições, né? Se elas estiverem livres para se mover, elas podem adquirir aí uma certa energia cinética, né? Mas no início aqui, vamos só avaliar a configuração, ou seja, como que essas cargas estão dispostas e aí calcular a energia potencial elétrica devido a esta configuração do meu sistema, certo? Então nós trouxemos essas cargas, reunimos elas aí nessas posições com essa configuração e qual é a energia potencial elétrica associada a isso. Como eu mostrei para vocês, a energia potencial elétrica ela vai ser dada por esse produto, né? Constante eletrostática do meio, produto das cargas envolvidas, né? Pela distância entre elas. Então aqui eu coloquei I e J e a distância DI e J justamente porque pode ser qualquer dessas cargas associadas. Então eu vou escrever a energia potencial devido à interação da carga 1 com a 3, da 1 com a 2, da 2 com a 3. Eu não preciso, obviamente, fazer se eu estou fazendo a 1 com a 3, eu não preciso fazer a 3 com a 1. Eu vou duplicar isso aí no meu problema. Então a gente sempre vai pegar aqui uma diferença, o I e J diferentes aí, para a gente não repetir
no problema. Então, como é que ficaria para esse meu sistema de cargas aqui até então? Então, a energia potencial elétrica, nesse caso, seria, olha, K, Q1 vezes Q2 por D1, 2, Q1 vezes Q3 por D1, 3, Q2 vezes Q3 por D2, 3. Mas, aí eu coloquei aqui se eu tiver mais cargas associadas, mas para esse sistema com as 3 carguinhas, seria apenas isso, né? Veja que aqui, ó, é a energia potencial elétrica da interação entre a carga 1 e a 2. O segundo termo, a energia potencial elétrica da interação da carga 1 com a 3. E o terceiro termo, a energia potencial elétrica da carga 2 com a 3, seguindo esse esqueminha que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, essa é a energia potencial elétrica, que é algo aqui associado à configuração dessas cargas no nosso sistema, certo? E o que acontece, né? Nós temos aqui algumas considerações interessantes, né? Agora, até graficamente, devido ao fato de ser uma grandeza escalar. Então, a energia potencial, assim como o potencial que nós veremos também aqui hoje, são grandezas escalares, né? Escalar, só para quem não está recordando muito bem, é aquela grandeza que ela fica bem determinada com um valor, né? E a unidade de medida, certo? Não tem direção, sentido, é apenas o valor, unidade de medida, elas determinam muito bem ali essa grandeza. Graficamente, como é que fica? Se eu tenho aqui um gráfico da energia potencial elétrica pela distância, atenção para esse detalhe, né? Se as cargas forem de mesmo sinal, né? Sejam as duas positivas ou as duas negativas, como é que fica esse gráfico? Olha, sendo assim, só você recordar aí do slide anterior que a energia potencial é dada pelo produto das cargas. Então, se eu tenho duas cargas positivas, é claro que o sinal vai ficar positivo quando eu fizer o produto. Se eu tenho duas cargas negativas, da mesma maneira, o sinal vai ficar positivo também. Então, para duas cargas de sinais iguais, positivas ou negativas, a energia potencial elétrica ela será maior do que zero, ela será positiva, ok? E outros detalhes importantes, né? Quando a distância tende para zero, ou seja, quando a distância diminui muito, né? Quando ela vai para um valor cada vez menor, essa energia potencial eletrostática aqui nesse caso, ou elétrica nesse caso, ela vai para infinito, ela vai para um valor muito grande. Então, no caso de cargas de mesmo sinal, né, positivas ou negativas, quando essa distância diminui, a energia potencial cresce de maneira assustadora, né? Ela cresce, ela tende a infinito, ok? Agora, quando a distância tende para um valor muito grande, tende para infinito, essa energia potencial tende a zero. Por que a gente fala tende? É que ela vai diminuir muito e a rigor só numa distância, uma separação infinita que seria zero. Esse é o significado da gente escrever dessa maneira, ok? Agora, quando eu tenho cargas de sinais diferentes, né, sejam... Aí aqui é só uma questão de ordenação, né, mas as duas cargas com sinais diferentes, a energia potencial eletrostática ou elétrica será negativa, né? Se eu estou falando do produto de cargas e elas têm sinais diferentes, é claro que quando eu fizer mais vezes menos, vai dar menos, a energia potencial é negativa. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado, né? Quando a distância tende para zero, essa energia potencial ela vai para menos infinito. Então, esse valor vai ser cada vez menor, né? É interessante a gente atentar para isso. Por que cada vez menor? Que está cada vez, em módulo, ele está cada vez maior, obviamente, né? Porque eu estou diminuindo a distância, é inversamente proporcional. Mas o sinal é negativo, então eu estou indo para menos, né? Estou me afastando do zero. Então estou ficando cada vez mais distante do zero, certo? Então, o que nós podemos dizer é que esse valor está cada vez mais negativo, a gente poder lembrar isso aqui, entender isso aqui legal, né? E o contrário, quando a distância tende para infinito, tende para um valor muito grande, essa energia potencial ela está aproximando cada vez mais do zero, que seria, neste caso aqui, o máximo valor possível, entenderam? Então esse é um detalhe interessante da gente observar, né? E tomar cuidado na hora de analisar. Isso já advém, obviamente, do fato de que essa grandeza é uma grandeza escalar, como eu disse para vocês, ok? E aqui nós temos um exemplo que envolve aí, que a gente pode relacionar com a química, por exemplo, né? Eu não sei se vocês já viram esse gráfico, né? Isso aqui a gente chama de CEP, que é uma curva de energia potencial. Isso estaria representando aqui para a gente uma ligação química, por exemplo, em uma molécula diatômica, né? Onde aqui cada esferinha dessa estaria representando como se fosse o átomo,
E aqui eu tenho a separação, né, a distância entre vamos dizer assim, os núcleos, né, os centros desses dois átomos. Obviamente, uma representação para a gente ilustrar isso aí, certo? E o que nós temos aqui? Essa curva, né, é a parte em azul aqui que eu quero que vocês atentem com mais atenção, né? Tomem mais atenção aqui, que ela tem um mínimo. E esse mínimo é justamente aonde eu tenho a ligação química, né? Esse mínimo na energia é justamente onde os dois átomos estão ali, digamos assim, unidos, né? Formando uma ligação química e formando, consequentemente, uma molécula diatômica. Certo? Isso tem um nome, isso com certeza vocês já viram, né? Vamos colocar aqui uma outra figura, onde eu tenho o exemplo da molécula de H2, né? E aí eu tenho, ó, esse valor mínimo de energia vai significar para a gente justamente a energia de ligação. Então esta é a energia de ligação. Esse mínimo na curva de energia potencial me dá a energia de ligação. Consequentemente, esse valor aqui para R, né? Representa aí para nós a separação de equilíbrio, o comprimento da ligação, né, vamos chamar assim, em relação na formação dessa molécula de H2. Tá vendo? Então, existe uma conexão muito grande entre a química e a física que a gente pode ressaltar nesse exemplo aqui com a curva de energia potencial, para esse caso aí bem simples, né? Aqui a unidade é um pouquinho diferente, né? Nas ligações, quando a gente vai analisar esse tipo de problema, né? Em kJ por mol a -1, mas não se atentem, não se aprendam a esse detalhe, aí na hora que vocês precisarem, podem abordar isso aí de uma forma tranquila, né? Aqui no caso estaria falando em relação a cada mol, né? De H2, ok? E o potencial elétrico, como é que a gente pode relacionar aqui com o potencial elétrico? E aí, obviamente que até aqui a gente falando da energia potencial, que é importante, relacionada à configuração do sistema, eu tenho ali aquelas cargas dispostas, né? E como é que eu descrevo, como é que eu falo da energia potencial do meu sistema de duas ou mais cargas, mas tem uma grandeza aqui pra gente que é muito importante, que é o potencial elétrico, e o que vai vir também após ele, né? Então, o que nós podemos dizer aqui em relação ao potencial? Então veja, o que seria o potencial? Eu pegar a energia potencial por unidade de carga num ponto. Ou seja, como se eu colocasse uma carguinha aqui de 1 coulomb, né, com uma unidade de carga. E qual vai ser a energia potencial devido a essa carga no ponto? E aí eu posso pensar não mais na energia potencial, mas no potencial, que seria então a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica, ok? Então, se a gente puder fazer um paralelo, né, a energia potencial estaria como se fosse para o campo elétrico, para a força elétrica, fazendo uma comparação, assim como o potencial estaria para o campo elétrico, ok? Pensando aqui em relação a fórmula, o formato, né? Lá no campo elétrico, vocês lembram que a gente falava de um ponto, força e interação entre cargas. Quando eu falo energia potencial, eu estou falando um sistema de pelo menos 2 cargas. E aqui o potencial elétrico é naquele ponto em questão, ok? Então, energia potencial elétrica por unidade de carga define o que a gente chama de potencial elétrico. Isso aqui vai ser muito importante de agora em diante, inclusive quando a gente for falar da parte de eletrodinâmica, né? Corrente elétrica e assim por diante. E aí a gente vai relacionar não com o potencial, mas a diferença de potencial. Mas primeiro a gente tem que saber o que é o potencial, né? E a unidade, é claro aqui, vai ser a unidade de energia por unidade de carga, joule por coulomb. Isso, né, 1 joule por coulomb é o que a gente chama de 1 volt. Então a unidade de potencial elétrico é o volt, em homenagem ao Volta, né, que foi quem desenvolveu aí, até onde se sabe, a primeira pilha, né? E para a gente trabalhar aqui com carga pontiforme, como é que eu calculo o potencial gerado por uma carga pontiforme? Então, aqui, ó, o que eu tenho em cima seria a energia potencial de 2 cargas pontiformes, né? Energia que a gente já viu aí nos slides anteriores. Um detalhe que eu não ressaltei é que aqui, ó, é inversamente proporcional à distância, né?
Lembra que lá quando eu falava de força elétrica, campo e tudo mais, era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, cuidado também com esse detalhe, tá? Então, inversamente proporcional à distância agora, né? Então, quando eu faço aqui essa associação, a energia potencial de um sisteminha aí de duas cargas, né? Porque eu quero calcular o potencial, que é a energia potencial por unidade de carga. Eu posso, então, simplificar aqui o Qzinho, ó, nessa expressão. O que sobra para a gente é o potencial elétrico gerado por essa carga Q no ponto P. É isso que é importante aqui para a gente. Qual é o potencial gerado por essa carga no ponto P? É esse, né? Onde esse D é, obviamente, a distância entre a carga e o ponto de interesse. Óbvio que se eu colocar uma outra carga aqui no ponto P, eu posso falar da associação, ou seja, uma energia potencial elétrica aí também, né? Assim como fazíamos lá quando estávamos falando de campo elétrico e força elétrica. E aí nós podemos aproveitar as nossas representações, né? Aqui eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva, né? Essas linhas aqui que estão em azul estão representando as linhas de força ou linhas de campo, igualzinho a gente já vem fazendo. E aqui eu estou pegando dois pontos, né? Um ponto A e um ponto B. Aqui é a mesma coisa, né? Só que agora eu tenho uma carga negativa, peguei dois pontos C e D, e esse campo, as setinhas estão ao contrário, porque aqui a carga negativa gera um campo de aproximação, né? De convergência, enquanto a positiva de afastamento ou divergência. E aí, nós vamos avaliar como é que fica a questão agora do potencial elétrico, né? Aonde esse potencial elétrico é maior e aonde ele é menor. Então vamos primeiro na carga positiva, onde isso vai ficar mais fácil, e a gente pega também graficamente isso aqui. Então olha só, se a carga é positiva, né? O ponto A em relação à carga eu tenho uma distância menor. Ponto B em relação à carga, a distância é maior. Então é natural da gente pensar que o potencial gerado por essa carga no ponto A, ele vai ser maior do que o potencial gerado no ponto B. Por quê? Porque se a distância é menor, o potencial vai ser maior, inversamente proporcional, ok? Agora, no caso nessa outra figura onde a carga é negativa, aí é a mesma ideia que a gente fez lá no estudo da energia potencial, né? Se a carga é negativa, quando a distância é menor, em módulo, isso aqui obviamente seria maior. Só que como a carga é negativa, está ficando mais longe do zero. Então é menor para a gente, né? Mais negativo. Isso não é nem muito correto, mas só para entender, é mais negativo, né? Agora, quando eu pego uma distância maior, obviamente que em módulo isso aqui seria menor. Mas eu estou menos negativo, eu estou aproximando mais do zero. Ok? Então isso a gente consegue também mostrar graficamente, ó. Então, quando a carga é positiva, o gráfico do potencial pela distância vai ter esse formato, né? Ou seja, quanto maior aqui a distância, menor o potencial, né? Quanto maior a distância, menor o potencial. Quanto menor a distância, maior o potencial. Isso para a carga positiva. Para a carga negativa, olha como é que fica, né? Quanto maior a distância, maior também o potencial. Porque eu estou aproximando aqui do zero. Estou ficando menos negativo, né? Pensa assim. Agora, quanto menor a distância agora, menor o potencial, porque eu estou ficando mais longe do zero, estou ficando mais negativo. Ok? Então, se a carga é positiva, quanto maior a distância, menor o potencial. Quanto menor a distância, maior o potencial. Se a carga é negativa, quanto maior a distância, maior também o potencial. Estou aproximando mais do zero, né? E quanto menor a distância, menor o potencial. Estou afastando mais do zero, estou ficando mais negativo. Certo? Beleza? E uma outra maneira aqui da gente entender e representar isso também legal é o seguinte, né? Como a gente viu lá, ó, o potencial no ponto A, ele é maior do que o potencial no ponto B, né? Desculpem. E o potencial no ponto C, ele é... Opa, aqui ficou errado, né? Deixa eu corrigir isso aqui rapidamente pra gente, né? Aí, agora sim, né? Arrumando aqui esse erro de digitação, né? O potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B, certo? Assim como aqui é o contrário, ó, o ponto que está mais longe é o ponto C, o potencial no ponto C é maior do que o potencial no ponto D, como nós vimos lá na análise que a gente fez no outro slide, né? Ou se você preferisse, poderia dizer, é claro, que o potencial no ponto D é menor do que o potencial no ponto C, né? Tanto faz aqui. Então, mas o que eu quero colocar para a gente também? Ó, que o potencial ele diminui no sentido das linhas de força. Ok? Então, quando eu ando, por isso que a gente coloca essa representação, né? Quando eu ando aqui
os pontinhos, né? No sentido da linha, o potencial diminui. Aqui também é verdade, né? Justamente pelo aquilo que eu expliquei lá no outro slide em relação à carga quando ela é negativa, ok? Então, uma maneira de não errar isso aqui é pensar nas linhas. Então, quando eu desloco aqui, né? Quando eu pego os pontos no sentido da linha, o potencial diminui no sentido das linhas de força. Aí a gente não tem como errar, só saber como são as linhas quando a carga é positiva e quando a carga é negativa, ok? E uma representação que talvez tenha despertado aí a curiosidade de vocês é como seria isso num gráfico 3D, né? Como seria isso num gráfico 3D? E aí, essa é uma representação muito legal, né? Que seria de uma carga pontiforme positiva e aqui de uma carga pontiforme negativa. Peguei de uma referência, né? Obviamente, para fazer aqui a devida a quem construiu a figura, né? Ao devido dar o crédito a quem merece, né? Então, esta seria uma representação de uma carga positiva, né? Vendo o gráfico aqui em 3 dimensões, né? E essa de uma carga negativa, que seria um par, então, um dipolo aí, como a gente gosta de chamar. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que tenham entendido como é que fica a questão aí da energia potencial, do potencial elétrico. No próximo, eu vou gravar um próximo vídeo onde eu vou falar de superfícies equipotenciais, diferença de potencial, e aí são coisas, e trabalho também, né, relacionado aí, trabalho da força elétrica, e são coisas que complementam esse vídeo para a gente continuar aí muito bem, né, na nossa disciplina, no nosso curso, ok? Obrigado então pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.